continuamos na geometria analítica. Olha que legal, né? A gente já disse para vocês, avisamos, né? Unidade 2, vem coisa nova por aí, específica do terceirão. E a geometria analítica, ela tem várias pegadas, né? A gente faz no ponto e na reta, depois a gente faz na circunferência e depois ainda fazemos nas tal de cônicas, né? Então tem todo um processo. E aí, tudo certo? E é uma construção que vai vir geométrica e algébrica. Então, às vezes vai dar um trabalho, na atividade que foi para vocês, da aula anterior, que dá um trabalhozinho resolver, porque tudo tem equação, porque é álgebra, né? Mas também é geometria. Então, dá para desenrolar de vez em quando só usando a geometria. Às vezes tem que usar a álgebra, nós temos que conciliar os dois. A vantagem é que pouca coisa disso tem caído no Enem. Cai, mas não é tanto assim. Quando cai, é algo mais prático, mais básico, algo mais bacana de se fazer. Mas, caindo ou não caindo, nossa obrigação transmitir o conhecimento. Tudo. E vocês precisam ter ciência de tudo que faz parte da nova Base Nacional Comum, a nossa BNCC, do Referencial Curricular de Rondônia, que se baseia na BNCC para ser construído. Então, assim, dentro desse procedimento, vocês têm propriedade de todos os assuntos que tem ali, tá? Então, o nosso dever é passar tudo isso para vocês. Agora, claro, também a gente gosta de mencionar os assuntos que mais são contemplados, que mais são cobrados, porque na hora de vocês estudarem além daqui da sala de aula, do nosso momento, vocês estudarem além e estudarem aqueles assuntos que mais caem, com certeza, tá bom? Mas agora é a aula de número 32 e vem com a gente, olha lá. Na telinha, então, geometria analítica ainda no ponto e na reta, parte 4. Só que agora nós vamos trabalhar com a distância entre o ponto e a reta. Nós vimos lá, né, posição relativa entre duas retas, nós vimos lá duas retas paralelas, perpendiculares. Agora nós vamos traçar uma reta e um ponto e vamos calcular a distância entre essa reta e esse ponto. Lembrando que nós vamos calcular a menor distância. A menor distância é uma reta perpendicular. Isso mesmo. E aí também, complementando a aula, nós temos a área de uma região triangular. Não tem que a gente falou que quando os pontos não são colineares, né? Ó, quando os pontos são colineares, eles estão na mesma linha, entendeu? Colinear. Co é mesmo, linear, linha, né? Colinear está na mesma linha. Não é colinear, então eles vão estar em linhas diferentes, eles vão formar um triângulo. Dentro do plano cartesiano, esse triângulo formado, a gente consegue calcular a sua área, usando a álgebra. O professor Maurício disse no começo, tá tudo ligado. É a geometria ligada com a álgebra. Isso é geometria analítica, né? Se esse triângulo estiver dentro do plano cartesiano, já assim, é uma questão do Enem, ou um vestibular, ou mesmo na prova. Tá já o triângulo no plano cartesiano. Você vai lá no eixo horizontal, calcula a base. Depois, no eixo vertical, calcula a altura. Base vezes altura, dividido por 2. Se não tiver no plano cartesiano, se ele der os 3 pontos, você pode colocar no plano cartesiano ou você pode usar uma equação básica que nós vamos já mostrar para vocês aqui, que é bem simples também. E o melhor é que essa equação para achar a área do triângulo vai usar regra de Sarri. Eu faço agora. Vai repetir 2 colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Lembra do cálculo do determinante? A gente já usou, né? A gente usou para quê mesmo? Para calcular o alinhamento dos pontos. Determinante 0 estão alinhados. Determinante diferente de 0 é um triângulo. Eu já ia falar, não vou falar. Se é um triângulo, pelo determinante, a gente consegue encontrar a área do triângulo, certo? Perfeito. Olha aí, quanta explanação só na primeira página que vai falar do assunto, a gente já deu o direcionamento da aula aí, certinho? Mas antes de começarmos a desenrolar todo esse conteúdo, esse assunto, oferecimento do dia. E hoje é o professor... acontece o seguinte, vamos conversar aqui. Professora Denise barra Laura, por quê? Temos 2 colaboradoras aí, né? A nossa turma do terceirão dessa escola, né, deste município, era orientada, né, professora presencial, professora Denise. Só que agora ela não está mais, então a gente fez o quê? Colocamos 2 fotos, uma com a professora Denise e uma com a professora Laura, porque agora quem assumiu a turma é a Laura, certo?
Olha que legal, então vamos lá. Aqui temos duas, então essa aqui é com a professora Denise, olha aí a nossa turma. E vamos dizer de onde é, né? Isso mesmo, vamos dizer de onde é. Olha lá, Escola Francisca Martendal. Boa Esperança, Chupinguaia. Top, né? Muito bom, muito bom. Olha que legal, né? Quantos são? Vamos lá na telinha, dar uma olhadinha mais de perto? Olha lá. Isso, aqui a gente tem 6? 6. Vamos ver se não tem mais alguém. Isso, a professora Denise está aqui na pontinha, 6 e aqui, vamos lá. 3, 6. Não sei. 7, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver, quem tá aqui que não tá lá? Aqui tem 4 rapazes, 5 rapazes e 2 moças. Acho que lá tá faltando um rapaz, né? Isso, 4 rapazes e 2 moças, né? As moças são as mesmas aqui, ó, né? Uma gatinha, outra gatinha. E os meninos aqui tem 5, 6 com que tá fazendo a selfie, né? Não, tem 3, 5 e aqui tinha 4, né? Isso mesmo. Legal. E aqui a professora Laura, né, com a gente aí, legal. Escola Francisca Martendal, é lá no Cone Sul, né, Distrito de Boa Esperança, Chupinguaia. Então aí, com isso, a gente consegue mandar um grande abraço, né, para as duas aí, professoras presenciais, que às vezes por fatores, né, acabam mudando, ou aposentando, ou mudando de setor e tudo mais, mas a gente sempre é grato pelo trabalho de vocês. Tanto a professora Denise quanto a professora Laura. Então, professora Laura, seja bem-vinda ao terceirão da mediação, né, estamos aqui sempre à disposição, tá? Respondendo as dúvidas dos professores, pelo chat zap, pelo nosso, né, WhatsApp particular, não tem problema, viu? Fica a dica, a gente está aqui à disposição de vocês, para a gente realizar um bom trabalho, né, para os alunos ficarem satisfeitos, chegar o aprendizado até eles aí. E é uma conexão, né? Porque somos nós professores aqui, juntamente com a coordenação, né, com a nossa gerência pedagógica, a nossa gerência geral, a nossa coordenadoria, tudo aqui um grupo de Porto Velho. Aí nós temos aí os coordenadores regionais, que são aqueles que estão aqui, que ligam, que pedem, que vão atrás, que correm. E na escola temos os professores e os estudantes. E nós passamos por tudo isso para chegar até vocês com o material e da melhor maneira possível. É como se nós fôssemos uma reta, vocês são um ponto. E nós temos uma distância separando essa reta e esse ponto. E nós vamos aprender, então, na aula agora a calcular essa distância entre o ponto e a... De Chupinguaia eu já sei, tá? É longe. É longe. A distância realmente é variada, porque depende da localização aí, né? Depende do ponto. Mas o importante é a conexão. Estamos conectados. Sabe o que eu estou percebendo aqui? Que se eu souber calcular a distância entre o ponto e a reta, eu vou ter lá, posso traçar uma reta lá no ponto da atividade, da última atividade, no ponto que eu quero instalar a antena. Legal. E vou ligando aqui, tem que ter a mesma distância, mesma distância. Na verdade, sempre a gente trabalha com isso, né? Dar um spoiler para a próxima aula, né? Isso. É isso aí. Vamos lá, então. Mas vamos encerrar aqui, né? Um beijo no coração de todos vocês, os meninos aí da Francisca Martendal, tá? Sintam-se abraçados por nós. Um carinho imenso ter vocês aqui na telinha. Professores presenciais também, professora Laura. E é isso mesmo. Ficamos por aqui, mas vamos continuar no assunto. Falando de distância agora, né? Acabamos de comentar entre o ponto e a reta. Vamos ver como é que isso funciona? Olha lá. Então, existem vários caminhos até se chegar a um destino. Isso é fato, não é? Sim, sim. É verdade, né? A gente pode ir em linha reta ou a gente pode fazer curva. Depende muito, eu sempre costumo brincar com os meninos assim, depende muito da companhia que está, né, na nossa caminhada e do tempo que eu tenho para fazer essa caminhada. Porque se eu quero chegar muito rápido, eu sempre vou procurar o caminho mais curto. Se eu estou despreocupado com o tempo, se eu estou ali só gastando tempo, conversando ou mesmo me exercitando, eu posso buscar caminhos diferentes. Isso. Então aqui a gente tem duas maneiras, né? A gente deu aqui vários caminhos se chegam ao mesmo lugar. Um caminho reto e um caminho sinuoso. A pergunta é, qual é a melhor forma de se chegar? O que vocês acham? Qual é a melhor forma de se chegar a algum lugar? Será que é pelo caminho reto ou pelo sinuoso, aí dando voltinhas? Com certeza, com certeza. Nós até falamos, acho que em uma das aulas de geometria analítica, que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas temos um problema. Uma reta não é formada por um ponto, é formada por infinitos pontos. Então, se eu traçar uma reta e colocar um ponto fora, eu tenho vários caminhos que me levam até aquela reta. Mas tem um menor.
o menor caminho que liga dois pontos é sempre uma reta. Então, nesse caso, a gente sempre fala, né? Tem vários caminhos para se chegar a um resultado, né? Nas resoluções das atividades. Sim. Né? E claro que tem caminhos mais curtos, tem caminhos mais longos, mas tem vários caminhos. E aqui a gente já está encontrando a melhor solução, então, que é linha reta. Linha reta, lembrando que todos vão ser retos. Só que como tem a reta, para ter o menor, essa reta tem que ser perpendicular. Se já quiser anotar aí, ó, perpendicular. Então, formar quer dizer, um ângulo de 90 graus. Isso, o coeficiente angular da primeira reta com o da segunda reta tem que ser o oposto e o inverso. Sim. Aqui agora a gente vai falar da distância entre uma reta e um pontinho. Isso. Né? Então eu acho que vai usar a coordenada do ponto e a equação da reta, né? Por aí. Vamos lá na telinha, dar mais uma olhadinha de perto, entender um pouco melhor sobre isso. Então, distância entre ponto e reta, da mesma forma, existem várias distâncias entre um ponto P e uma reta S. E o que a gente acabou de dizer? Olha lá, várias distâncias, né? Várias maneiras. Mas qual é a melhor? Qual o melhor caminho? Ou seja, para nós, o que nos interessa? A menor solução. E qual é a menor? Quando forma um ângulo de 90 graus, ou seja, quando é perpendicular, certo? E claro que aí temos equação, olha lá. Distância entre os pontos é a razão entre... Entre um ponto e uma reta, né? Entre um ponto e uma reta. A razão entre... Aí, em módulo, AXP mais BXP mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos olhar para a equação aqui, calma. Tá nós. Não, calma. Eu acho que eles estão pensando assim, ó, isso é terrível! Não quero nem saber. Se nós formos pensar na equação, tira o terrível. Tira o terrível. Vamos pensar na equação, terrível. Do jeito que está aqui, tira o terrível. Bota o terrível. Tira o terrível. Não, terrível. Calma. Ó, eles estão ficando tudo nervoso já, calma. Não, calma. Não é terrível, não. Tá mordendo o lápis. Calma, não precisa quebrar o lápis. Calma. Já? Respira. Beleza. Nós temos aqui duas situações importantes. Primeira, a equação da reta. Certo. A reta tem uma equação. AX mais BY mais C. A equação geral da reta. Então, aqui em cima, nós temos a equação geral da reta. Beleza. Nós temos os coeficientes. Eu acho que esse XP, YP já é do ponto. É o ponto, é a coordenada do ponto. É porque tem um ponto, né? O ponto e tem a reta. Então, onde tem XP, YP, já é o X do ponto. Já é o Y do ponto. Perfeito. E esse A ao quadrado, B ao quadrado, é os nossos coeficientes aqui, ó. A e B. Isso. Então, acho que não é tão terrível assim, né? Não. Então, a gente muda a figura, porque o terrível pode se tornar mais tranquilo. Vamos ver, então, olha lá. Só que não é tão terrível, porque a gente vai mostrar para vocês agora, passo a passo dessa equação, na tela. Dada a equação, então, esse XP e esse YP já são o X do ponto e o Y do ponto. São as coordenadas do ponto, certo? Beleza. Agora, o A, o B e o C são as coordenadas da nossa equação, da nossa reta, né? Então, com isso, basta substituir os valores de X e Y do ponto e os coeficientes A, B e C da reta, certo? Olha que legal. Aí, claro, né, melhor do que toda essa teoria, com certeza, é a prática. Então, vamos fazer exemplo? Vamos lá, vamos praticar. Observe a figura abaixo. Então, baixa junto, tá, gente? Ficou meio grudadinho. E dado o ponto A, 3 e 5, e a reta R, x mais 2y menos 8, igual a 0, estabeleça a distância entre A e R, entre o ponto e a reta. Então, temos a equação. Temos o ponto. Esse aqui é o x do ponto e esse aqui é o y do ponto, certo? E temos a nossa equação, olha aqui que bonitinha ela antes aqui, ó. AX mais BY mais C. Então, A é quem acompanha o X, B é quem acompanha o Y e C é quem fica sozinho. Então, olha lá, vamos agora fazer essa comparação, né? AX mais BY mais C igual a 0. Então, vamos achar aqui quem é o A. O A é 1. O A é 1, é quem está com X. Quem é B? 2. 2. E quem é C? Menos 8. Menos 8, certo. Então, agora é só substituir?
Isso. E aí a gente acha essa distância? Vai ser um valor numérico a distância? Na verdade, se eu quiser substituir já a equação da reta do jeito que está lá, fica até mais fácil. Pode Joga ser. direto a equação da reta lá e só substitui lá no lugar x. do x e do y, a gente coloca os valores 3 e dos 5. pontos. Isso tudo tem que estar dentro do módulo, porque distância não pode ser negativa. Isso, então vamos lá. O a é 1, o x do ponto é 3, ó, estamos pegando aqui. Mais o nosso b está lá na equação já, né? 2, o y do ponto é 5 vezes, tá? Mais o c, que é menos 8, certo? Certo. Sobre a raiz quadrada do a. Quem é o a? 1 ao quadrado. Mais Quem é o b? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Beleza? Vamos lá. A distância vai ser dada por 1 vezes 3. 3. Mais 2 vezes 5. 10. 10. Mais com menos, menos 8 no módulo dividido. Raiz de 1 ao quadrado. 1. Mais 2 ao quadrado. 4. 4, beleza? Vamos tentar fazer aqui em cima? Vamos lá, vamos ver se vai dar. 10 mais 3. 10 mais 3, 13. Tira 8. Dá 5. 5, né? Sobre raiz quadrada de 1 mais 4 é raiz de 5. Aí aqui, ó, a gente pode racionalizar, a gente pode ver quanto que é raiz de 5 aí na calculadora, um valor aproximado, e dividir o 5 para ter uma distância aproximada aí, tá? Vamos fazer a divisão já meio direta aí? Vamos. Pra gente, porque não temos muito espaço aqui para resolver, mas 5 dividido por raiz de 5. A raiz de 5 dá 1,4. Aproximadamente, né? Aí, dividido, 5 dividido... Por 1,4 aproximadamente. 5 dividido por 1,4. Quanto é a distância, então, entre esse ponto e essa reta? 3,6, mais ou menos. 3,6 aproximadamente. Certo? Olha que legal. 5 dividido por 1,4 deu 3,6. 3,6 mais 1,4 dá 5. Legal. Então, isso é a distância, né? Entre o ponto tal, olha lá, e a reta tal. Essa distância aqui tem essa medida aí. Tá bom? Conseguiram compreender ou não tanto? O que vocês acharam? Aqui é fácil, gente. Vai dar uma reta com todas as suas propriedades, com valor de A, de B e de C. Vai ser dado um ponto, então vai ter o x do ponto, o y do ponto, e a gente só tem que substituir na equação. Essa equação aqui, a parte de cima, de dentro do módulo, é a própria aqui. A própria equação, isso. Né? Só que no lugar do x e do y é o x e o y do ponto. Entendeu? E a parte de baixo a gente substitui o a e o b aí, eleva ao quadrado e tira a raiz. Beleza. Certo? Certinho. Se ficou dúvida, vamos fazer outro. Olha lá, exemplo de número 2. Aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Calcule a distância da reta P à reta R. Do ponto P, não é? A reta R. Então lá, o ponto P é menos 2 e menos 4 e a reta R é y menos y igual a x menos 8. Beleza. E o mais legal aqui, mas eles vão pensar assim, ah não, mas ali eu tô achando estranho que essa equação aí, ela não tá do jeito que é para ser. Claro, a nossa equação aqui tá reduzida e não geral, né? Então a distância do ponto, ficou meio arrumadinho, deixa eu arrumar. Tá legal, agora eu peguei tudo. Vamos lá. Então a gente tem a distância entre... a gente tem aquela situação ali que a gente precisa ajeitar, né? No sentido que aqui é ponto. Mas a gente vai ter o quê? Uma equação reduzida. Mas aí o ideal é a gente deixar ela na forma geral, para a gente poder enxergar direitinho quem é A, quem é B e quem é C, isso, certo? Beleza. Beleza. É só mandar todo mundo para lá. Joia. Vamos lá então? Então quem é aqui? Vamos trabalhar com a nossa reta aqui, né? Então a gente vai passar... a gente pode passar o y do lado de lá, né? Vai ficar x menos y menos 8 igual a 0. Certo? Pronto. Quem é o A? O A é 1. Quem é o B? Menos 1. E quem é o C? O C é menos 8. Vou fazer diferente. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Menos 8. Esses são os nossos coeficientes, né? E aí, pronto, o x do ponto eu já tenho, xp aqui, ó, yp. E agora é só substituir, tá bom? Vamos lá? Vamos junto? A distância vai ser igual. Aqui em cima já é a nossa própria equação, só com os valores de x e y do ponto, né? Mas vamos fazendo do jeitinho que tá aqui. Quem é o A? O A é 1. 1 vezes o x do ponto. O x do ponto é menos 2. Mais, quem é o B? O B é menos 1.
menos 1 vezes o y do ponto. Menos 4. Menos 4. Menos e aí, 8. Mais menos 8. Vamos tomar cuidado com os detalhes aí de sinais, tá? Porque senão pode dar ruim, né? Então a gente faz um passo a passo direitinho. Quem é o a ao quadrado? 1 ao quadrado. Quem é o b ao quadrado? Menos 1. Beleza. Vamos lá então. 1 vezes menos 2. Menos 2, né? Aqui, menos com menos, mais 1 vezes 4. Mais 4. 4. Menos com menos, menos com mais, menos 8. Sobre 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao quadrado, 1. Porque menos 1 mais 1 ao quadrado é tudo 1, né? Tudo 1. Vamos lá agora aqui. Tô devendo 8, tô devendo 2. Tô devendo 10. Só tenho 4. Fica devendo 6. Então, estou devendo 6. Só que aqui está em módulo, né? Vai ficar positivo do mesmo jeito. Raiz de 1 mais 1, raiz de 2. Vamos lá em cima. A distância vai ser, na verdade, 6 positivo por conta do módulo, dividido por raiz de 2. Vamos lá na resposta, então? Vamos fazer direto, né? Sabe o que eu acabei de ver aqui? Raiz de 2. Volta na raiz de 2 que é 1,4, né? 1,4. Eu já ia dizer, eu acho que tá aquela raiz de 5 lá, teve algum equívoco. Porque raiz de 2 que é 1,4. A raiz de 5 é 2,2. Então vamos já consertar aí agora. Beleza? Eu tava achando um negócio estranho aqui. Eu também vi, na hora que passou aí, eu falei, mas... 2,2. 5 dividido por 2,2, vamos organizar aqui. 2,3. 2,3. Agora sim. Tá Beleza, vendo? porque aqui, agora que a gente vai ver que é 6 dividido por 1,4, né? A gente já tá acostumado com raiz de 2, né? Sim. 6 dividido por 1,4? 4,3. Aproximadamente 4,3 é a distância que a gente procura. Beleza? Então, galerinha do grupo, o negócio é o seguinte, a gente fazer o passo a passo, né? Identificar quem são as coordenadas quem são os coeficientes da reta, né? Quem é A, quem é B, quem é C. E identificar o que não precisa, já vem pronto, o x do ponto e o y do ponto. Substituir uma equação daí para frente é um trabalho prático, mas que tem que ficar atento aos sinais, à substituição correta, aos cálculos corretos. Quando está em módulo, depois tira o módulo e ele fica positivo, porque não existe distância negativa, né? Isso. Então, por isso o motivo do módulo. Tá? E da raiz quadrada, né? Porque não existe distância negativa. Quando eleva ao quadrado e tira a raiz, já está garantindo que ele é positivo. Não tem como ficar negativo aqui. E os detalhes. Chega a hora em que nós, estudantes, vamos diagnosticar. Estou com um problema aqui. O problema não está aqui. Está lá no 7º e no 8º ano. Sujeito, né? Que foi álgebra, não é valor numérico de uma expressão algébrica. É o que estamos fazendo aqui, ó, calculando o valor numérico de uma expressão algébrica. Nós pegamos a equação da reta todinha, substituímos o valor do ponto no lugar do x e do y. Daí agora já temos só números. E lá embaixo também, né? Vocês vão ver depois, nós não vamos trabalhar números complexos com vocês, mas os números complexos, isso que nós estamos aqui embaixo é o módulo de um número imaginário. Eu estou transformando o número num número positivo. Então, quando eu faço isso, eu encontro essa distância. Mas o que eu estou trabalhando aqui é álgebra. E nós falamos, geometria analítica é álgebra e geometria. Então, tem aluno que está assim ainda, meio, acho que não vou conseguir fazer. Tem que tentar, tem que refazer, faz de novo, refaz. Daí na 4ª tentativa, não deu certo, aí você pega lá um livro do 8º ano, ou vai no Google, coloca lá, exercícios, valor numérico de uma expressão algébrica, 8º ano. Apareceram as questões de substituição. Você vai substituindo, aí o cuidado que a professora Luz colocou durante a aula. Atenção com os sinais, jogo de sinal, potência, multiplicação, tudo isso é base. Então, às vezes eu erro um sinal aqui, eu erro tudo. Nossa, eu fiz, deu errado. Um sinal muda tudo. Pois é, né? É muito importante essas orientações, né? E claro, é o conteúdo novo, né? Então a gente está já lançando as dicas para vocês de como vocês se apropriarem do assunto, né? Às vezes só assistir a nossa aula, só as atividades de sala é pouco. Refaçam pelo menos os exemplos que a gente procura sempre trazer bastante na aula. Quando a gente não traz muitas em grande quantidade, porque não dá tempo, né? A gente traz o que é suficiente aqui para a gente fazer, porque a gente já cronograma faz um cronômetro aí do nosso tempo
E tem que ser hábil para a gente mostrar, fazer leitura, interpretar e mostrar direitinho passo a passo para vocês. Não adianta a gente também fazer coisas com correria e vocês não compreenderem, né? Às vezes, até nas questões né, que a gente faz para vocês, tem aula que tem muito slide, aula que tem menos. Por quê? Porque é trabalhoso. Então, a gente sabe que se é trabalhoso, não adianta correr. Isso. Porque se a gente correr aqui, vocês não vão acompanhar daí. E o nosso objetivo não é chegar Quantidade. na frente. O objetivo é que vocês acompanhem até o final. Isso. Certo? Não que alguém, eu cheguei primeiro, terminei primeiro. Não. Todo mundo conseguiu chegar, lá, entendeu? Beleza, então, objetivo cumprido. Certinho, né? Dando continuidade aqui, então, agora quando a gente tem uma distância zero, legal, né? Distância zero entre o ponto e a reta. Não, mas se a distância zero, o ponto pertence à reta, O ponto está na reta. Verdade, Já né? tá na reta. Então fique atento aqui ao detalhe, olha lá. Se a distância entre o ponto e uma reta é zero, é porque esse ponto pertence a essa reta, certo? E uma reta tem quantos pontos? Infinitos. Infinitos. Por incrível que pareça, infinitos pontos é que se Mas é legal porque assim, quando a gente está no segundo ano, que estuda geometria, que fala dos conceitos primitivos, não é? Da geometria, ponto, reta e plano, fica meio assim, porque ponto não tem definição. Reta é um conjunto de infinitos pontos. Já não tem definição ponto, aí tu pega um monte de ponto e faz uma reta. Fica ótimo, né? Ponto não tem dimensão, não tem como dimensionar um ponto. Mas uma reta você consegue dimensionar, você consegue calcular o tamanho dela. Agora, na geometria analítica, você consegue perceber que realmente cada valor de x tem um valor de y. E o encontro é um ponto, 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 ponto. Aí dá para ficar mais claro. Legal. Então, agora avançando um pouquinho, a gente tinha 2 tópicos para a aula de hoje, né? Isso. A distância entre um ponto e uma reta. E a gente viu que a gente pode calcular a área de uma região triangular usando a geometria analítica. Até porque esse triângulo agora está dentro do plano cartesiano. Então, o caminho é esse. Claro que existem muitas maneiras de calcular a área de um triângulo, não é verdade? A área de um triângulo a gente tem, né? A gente já estudou isso, né? Já, base vezes altura. É verdade. Sim, a gente já estudou isso, sem dúvida alguma, né? Então, na verdade, na geometria plana, na trigonometria, tudo isso a gente estudou como se calcula a área de um triângulo. Só que agora a gente quer... Vamos relembrar um pouquinho? Bora. Ó, na geometria plana, como é que é mesmo, né? Base vezes a altura dividido por 2. Perfeito. Isso na geometria plana. Muda alguma coisa? Não, continua sendo isso. Continua sendo dessa forma. Só que agora vamos dar ênfase a essas coordenadas dos pontos, dos nossos vértices, né, que vão ser chamados de pontos, que vão estar no plano cartesiano e que vão direcionar ao nosso cálculo. Se esses 3 pontos estiverem alinhados, o determinante da matriz dá 0. Caso não estejam alinhados, aí nós vamos calcular... Tá? Olha aí, e na trigonometria também tem um jeito, né? A gente faz V vezes C, vezes o seno do ângulo A e também divide por 2. Aí, no caso, nessa situação aqui a gente está usando trigonometria. Aqui a gente está usando medidas, né? Na geometria plana, só medidas. Então, a metria. Agora, a trigonometria é medida dos ângulos, aqui, né? Então, vai usar o seno, certo? Perfeito, certinho. Mas no foco da aula de hoje, o que a gente quer mesmo, então? Usando a geometria analítica. Ela também tem os seus artifícios para o cálculo da área de um triângulo e a gente vai precisar saber o que, então? As coordenadas dos seus 3 vértices, precisamos saber quem é o vértice A, B e C, e a gente vai precisar saber a regra de Sarri, né? Então, dentro dessas 2 etapas aqui, a gente consegue calcular a área de um triângulo. Regra de Sarri, revisamos lá quando a gente estava falando para ver se eles eram colineares ou não, né? Então tá até fresquinho na memória de vocês, que é aquele conteúdo da paródia, tá? Mas, claro, vamos rever aqui também e vamos mostrar para vocês. Vamos lá na tela, vocês darem algumas anotadinhas aí nos detalhes, né, do resumo de vocês. Então, para a geometria analítica, a área de um triângulo é calculada através dos seus vértices, entendeu? Beleza. Então, na verdade, é o módulo do determinante dos vértices, também dividido por 2. Lembra que nas outras situações também divide por 2? Então, aqui não vai mudar. Então, é o módulo do determinante dividido por 2. Mas, claro que primeiro a gente vai precisar calcular o determinante. E aí é só alinhar os 3 pontos direitinho, completar a matriz, né, com os coeficientes 1, e aí é sucesso. Isso. Aí, para fazer isso, lembra? Na primeira coluna a gente coloca os valores de x, dos 3 vértices, tá?
Depois, na segunda coluna, a gente coloca o valor de y dos 3 vértices. Na terceira coluna, a gente coloca, isso, completamos com os elementos, né, com o algarismo 1, para poder a gente fazer e realizar este cálculo, tá bom? Perfeito. Beleza? Vamos praticar, né? Mais do que teoria, o nosso negócio aqui é a prática. Então, vamos lá. Exemplo de número 3. Determine a área da região triangular que tem como vértices os pontos A, 4 e 0, B, 2 e 1 e C, 3 e 3. Então vamos fazer o que foi nos ensinado, né? Vamos lá, vamos colocar os valores aqui na nossa matriz. Olha lá, então primeiro os valores de x, dos pontos, né, dos vértices. Então, 4, 2 e 3. Depois os valores de y. 0, 1 e 3. 1 e 3. E depois a gente vai completar com 1, beleza? Como fazemos mesmo? Repete as duas primeiras colunas. Vai repetir duas colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Vamos lá. Então, o determinante, o nosso D, vai ser... Primeiro cálculo aqui, primeira diagonal. 4 vezes 1 vezes 1, 4. 0 aqui, mais 0. E aqui, 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. Certo? Menos. Agora vamos nas diagonais secundárias. Vamos lá. Aqui, 3 vezes 1 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. Mais vezes 0, 0. Certo? Certinho. Então, vamos lá. O determinante vai ser 4 mais 6, 10. Menos. Aí, aqui, claro, né? A gente vai somar. Olha lá. 3 mais 12... 15. E o meu determinante deu negativo, porque eu estou devendo 15, eu tenho 10 para pagar. Fica devendo 5. Esse é o meu determinante. Mas olha que legal, não há problemas, porque aqui... Está em módulo. Está em módulo, né? Então, vamos lá. Na verdade, o cálculo da área, na geometria analítica, se dá pelo módulo do determinante dividido por 2. Ou seja, o módulo de menos 5... dividido por 2. O módulo de menos 5 é 5, né? Isso. Dividido por 2. 2,5. 2,5, então, é a nossa área desse triângulo. Certinho? Certinho. Conseguiram compreender? Então, vamos usar as coordenadas do vértice e a regra de Sarri. Belezura? Beleza. Maravilha! Vamos de exemplo número 4, então. Bora ver. Um triângulo tem como vértices os pontos A, 5 e 3, B, 4 e 2 e C, 2 e K. A área da região triangular ABC mede 8 unidades. Nessas condições, calcule o valor de K. Legal. Muito bom. Tá querendo o valor de K, que é uma das coordenadas do ponto, do vértice, né? Isso. E já deu o valor da área. Então, vamos lá. Só que agora, quando a gente fizer o cálculo, a gente vai ter que igualar a 8. Né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar os valores de X. 5, 4, 2. 4, 2. 5, 4, 2. Deixa eu melhorar aqui. 3, 2K. 5, 4, 2. Agora, vamos pegar os valores em Y. 3, 2K. 3, 2 e K. Vamos completar com 1 e vamos... 5, 4, 2. Repetir duas colunas, por favor. 3, 2 e K. E vamos fazer aí as nossas multiplicações. Vamos lá. 2 vezes 5, 10 vezes 1, 10. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. E 4 vezes K, 4K. 4K. Tá quase como... Tecnologia de ponta. Muito bem. Vamos lá. Opa, peguei errado. Peraí. Aqui do ladinho. Aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 1? 4. 4. 5 vezes 1, 5. 5K. Ó, que já avançou. 3 vezes 4, 12. Vezes 1? 12. 12. Muito bem. Então, vamos lá. Calcular o determinante. A gente já sabe que ele vale... 8. Não, minto. É a área que vale 8. A área então, que vale 8. Muita calma nessa hora. Não é agora que a gente substitui. Vamos em frente. Vamos lá. O determinante vai ser 10 mais 6. 16. 16 mais 4K. Menos 4 mais 12. 16. 16, vai ficar menos 16, né? Isso. E menos 5K. Olha que legal, né? A gente tem 16, menos 16. Beleza. Então o determinante deu menos K. O nosso determinante, né? Quando a gente juntar aqui, ó, tem 4K positivo e 5K negativo. Então o nosso determinante ficou menos K.
A área é dada pelo módulo do determinante dividido por 2. Nosso determinante deu menos K, né? Então, vamos lá para a gente fazer a substituição necessária aqui. Tem que deixar um espacinho, né? Então, a área é igual ao módulo do determinante sobre 2. A área foi dada 8 unidades, certo? Então, certo. 8 vai ser igual ao módulo de quem? De menos K sobre 2. Tá dividindo, passa multiplicando, né? O K tá positivo, tá negativo, mas vai ficar positivo por causa do módulo. Tá dividindo, passa multiplicando, então o valor de K é 2 vezes 8, que é 16. Beleza? Conseguiram compreender? Então temos duas situações, né? No primeiro exemplo, no exemplo número 3, o que aconteceu? Aconteceu o quê? A gente tinha as coordenadas dos vértices e estava querendo a área. Perfeito. Certo? Vamos lá aqui? E aqui nós temos a área, as coordenadas, mas está faltando uma informação. Uma das coordenadas. E aí é o trabalho da álgebra. Está incompleta. Isso. Né? O C está com 2,K. Quem é esse K? O K agora a gente já sabe. O K é 16. Isso mesmo. Aí, claro, né? Uma questão como essa tem todo um procedimento que a gente precisa ficar atento, né? E, de novo, gente, trabalhar com regra de Sarri é top, é muito legal, é muito simples. Repete 2 colunas, por favor, multiplica as diagonais lá fora, mas cuidado com sinais, tá? Lembrando que as diagonais principais, a gente vai fazer os valores dela menos o produto das secundárias, tá? Perfeito. Aqui deu pra gente cortar, né? 16 com menos 16, ficou mais simples. Então, assim, fique atento aos detalhes para não cometer equívocos. Certinho? E olha que legal, essa aula só com 20 slides, mas precisou de 40 minutos para tudo isso, né? Por quê? Porque é uma aula recheada de informações, assunto novo para vocês, então a gente trabalha de uma maneira bem tranquila, tá? E é uma aula que dá um destaque importantíssimo para a álgebra. Não podemos esquecer que a álgebra nos ajuda a desenrolar muita coisa. E aí, às vezes, eu fico com dificuldade nesse assunto e acho que eu não estou... porque eu não sei a fórmula. Não é. A dificuldade nesse assunto está ligado extremamente às dificuldades que nós temos com a álgebra. Porque a álgebra manipula expressões, a álgebra trabalha com expressões onde tem letras que aparentemente estamos fazendo conta com elas. Nós não fazemos conta com a letra, nós fazemos conta com os coeficientes numéricos, mas só de ter uma letra ali eu já fico meio assim, tem letra, acho que eu não sei fazer. Não precisa ficar desse jeito. Isso mesmo, e agora é hora de brincando com os números. Vamos junto? Olha lá, qual é a perguntinha de hoje? Raciocínio lógico. Fui deitar às 8 horas da noite. Dei corda no despertador para despertar às 9 da manhã. Quantas horas dormi antes do despertador tocar? Lembrando que isso aqui não é a Alexia, tá? Que nem você é fala. relógio digital de celular. A Alexia quer acordar 9 da manhã, não é. Dei corda no despertador. Gente, tem gente que nem conhece despertador com corda, né? Dei corda no despertador para despertar às 9 da manhã. A pergunta é, quantas horas eu dormi antes do despertador tocar? 1 hora? 23 horas? 24 ou 25 horas? Com vocês, é hora de dar uma pensada. O que aconteceu? Você não sabe o que é relógio de corda? Pesquisa na internet aí. Não, pergunta pra mamãe e pro papai. Não, mas tá vendendo muito já hoje aquele quadradinho. Não é assim, né? Mas tem um quadradinho pequenininho que você gira lá. Né? E aí você coloca despertar e ele fica despertando. A galera deve pensar, não sei não, professor Maurício. Para! Coloca no celular lá o despertador e tá tudo certo. Mas existe, tá? Existe um relógio de corda. E se você der corda nele, às 8 da noite você foi deitar. Despertou às 9 da manhã. Eu conheço um rapaz que chegou do trabalho, foi deitar, aí acordou. Um tempo depois, a Alexia, quando ele dormiu, ele foi dormir. A Alexia falou, hora de dormir, ele foi dormir. Aí tá muito bom, assim, né? Beleza, vamos finalizando a nossa aula, né? Brincando com os números é mais uma atividade de raciocínio lógico para você ir desenvolvendo essa capacidade, certo? E depois que tu machucou o dedo, eu tô te colocando longe do dominó. Verdade. Então, gente, distância entre ponto e reta e área de um triângulo usando a geometria analítica. Então, é essa pegada da aula, 2 tópicos, 2 assuntos, mas que valem ouro aí, tá bom? Mas já a gente volta com revisão, atividades de sala e tudo mais. Até lá!